A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o canal A Esperança ao Pé da Cruz. Nele você vai encontrar um conteúdo de qualidade para edificar a sua vida. Para você estar acompanhando os nossos vídeos e nos ajudando, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, assista aos nossos vídeos, curta os nossos vídeos e também comente. Não deixe de colocar aí a sua opinião. Também compartilhe com seus amigos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, Pai Todo-Poderoso. Queridos, amados irmãos, venho nesse momento compartilhar a porção da palavra de Deus, que se encontra no livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, a leitura prossegue, essa história de Jonas. Eu quero, nessa história que se prossegue, nós sabemos que ele vai ao destino para longe da presença de Deus. E Deus faz com que uma grande tempestade leve aquele navio a uma situação difícil. E Jonas é acordado pelo líder daquele navio, e Jonas é levado a lançar sorte sobre ele, e é colocado Jonas jogado ao mar. E nós sabemos a história, que Deus prepara um grande peixe e pega e engole o Jonas. O que eu quero nesse momento compartilhar com cada um dos irmãos? Nós sabemos que aquela cidade de Nínive, muito importante da Síria, que os assírios vinham cometendo absurdo contra Deus. A sua malícia, a sua maldade chegava à presença de Deus. Deus tinha tomado uma decisão de destruir Nínive, mas queria que Jonas levasse a pregação do arrependimento àquela cidade. Mas, no entanto, Jonas preferiu tomar um navio para distante da vontade de Deus. É nesse assunto, nessa narrativa, nesse texto, que eu encontro uma reflexão para nossas vidas. Satanás tem um navio. Meus queridos, Satanás, ele é um ser visionário da maldade. Ele providenciou no coração de Jonas sentimentos que não agradaram a Deus, e induziu Jonas para que Jonas pudesse ir para longe da vontade de Deus. Então, Jonas foi para longe, mas os propósitos de Deus continuou. Deus poderia colocar para um outro pregador, mas Deus queria exatamente o profeta Jonas. E Jonas, ele vai voltar e ele vai pregar para Nínive. Mas eu quero que você entenda como Satanás age na vida de muitas pessoas. Como Satanás procura criar situações para que nós seres humanos, venhamos a distanciar dos planos de Deus. E ele providenciou aquele navio para Jonas. Por isso que o tema é Satanás tem um navio. Que navio é esse que Satanás tem para providenciar para cada um de nós? O versículo 3, quero compartilhar com os irmãos,
Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Primeiro ponto que eu quero compartilhar nesta reflexão. Satanás tem um navio para quem cultiva o medo. Jonas colocou no seu coração o medo. Satanás construiu o medo no coração de Jonas, para que ele não fosse até aquela cidade. Porque se ele fosse, imaginou Jonas, seria destruído, seria morto. É assim que Satanás tem produzido ao longo das décadas e anos, tem construído o medo. Meus queridos amados irmãos e amigos, o medo é na vida de cada um de nós uma destruição. O medo é algo que tira as possibilidades de vitórias, de conquistas para cada um de nós. Pois bem, então Satanás construiu no coração de Jonas o medo de chegar até aquela cidade. Deus é que estava mandando Jonas. Deus iria com ele, e Deus esteve com ele. E quando ele foi até a cidade, o peixe, por 3 dias ele ficou no ventre do peixe. E quando ele é devolvido à praia, e que ele leva a mensagem, diz a palavra de Deus que ele caminha pela cidade pregando o arrependimento. E a palavra de Deus diz que aquela cidade se arrependeu. Aquela cidade se aquebrantou e se rendeu diante de Deus. Mas Jonas ele não via dessa maneira. Ele imaginava que estaria naquela cidade sozinho e que seria destruído por aquele povo. Ele não acreditou na palavra de Deus. Ele não acreditou no Deus da palavra. Meus amados, Satanás tem feito isso com a humanidade. Tem construído medo, terror, desespero. Nós temos que entender uma coisa. O Filho de Deus, Jesus Cristo, mencionou em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. Mas, em vez disso, Satanás constrói na nossa mente um navio do medo. Porque a questão do simbolismo do navio é que o navio transporta, nos leva para longe. E é isso que realmente Satanás fez com Jonas. Construiu um navio do medo para que Jonas pudesse se distanciar de Deus. Meus amados, meus irmãos e amigos, temos que ter cuidado. Satanás continua ainda hoje construindo navios do medo, para que você se embarque nele, para que você se distancie de Deus. Mas não é o correto. Nós temos que nos aproximar cada vez mais da presença de Deus. Na presença de Deus, nós temos as vitórias de Deus para as nossas vidas. Na presença de Deus é que nós temos as conquistas que Deus tem reservado para nós. Segundo item que eu quero compartilhar nesse momento, Satanás tem um navio para quem cultiva o medo. Mas ele tem um navio também para quem busca os porões da vida. Diz a palavra de Deus no versículo 5, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Ele imaginou, vou ficar aqui no porão desse navio, ninguém vai me perceber, ninguém vai me achar, vai me encontrar. O que eu quero mesmo é ir para longe da presença de Deus. É assim que Satanás faz. É assim que esse anjo decaído, ele faz. Ele constrói narrativas e situações para cada um de nós. Por isso, Satanás tem um navio. Um navio para quem cultiva, para quem busca os porões da vida. O que vem a ser os porões da vida? Os porões da vida é aquilo que não tem valor. É quando o ser humano é colocado nos porões. Porões simboliza lugar ruim, lugar sem expressão, lugar de derrota, lugar de esconderijo para quem está
derrotado, com medo. Nos porões você não consegue ver o sol da justiça de Deus. Nos porões você não consegue ver a grandeza que Deus tem para você. Assim tem sido Satanás ao longo dos anos, construído navios, construído situações onde ele coloca as pessoas no submundo dos pensamentos, dos sentimentos, pessoas que têm sido colocadas nas cavernas das depressões. Assim tem sido Satanás ao longo dos anos. Por isso, podemos olhar na história de Jonas, observar que ele corria para longe de Deus e se escondia no porão daquele navio. Quantas pessoas têm se escondido em suas cavernas de depressões, de tristezas e angústias? Quantas pessoas têm descido aos porões dos vícios e das maldades? Por isso, Jonas fez isso. Mas Deus tinha uma proposta para Jonas muito melhor. E naquele porão, os homens daquele navio encontrou Jonas. E ele teve que sair de lá. Meus queridos, enquanto Satanás constrói um navio para te colocar nos porões da vida, Deus te tira de lá para algo melhor, para algo maior. E assim nós aprendemos nessa história. Uma outra questão que eu aprendo com essa história de Jonas. Satanás tem um navio, isso é verdade. Ele teve para Jonas. Mas Deus tem muito mais importante para a sua vida. Satanás tem um navio para quem procura fugir da presença de Deus. Versículo 10, você encontra claramente essa fuga de Jonas. Jonas vai. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença de Deus, porque ele havia declarado. Agora os homens estavam com medo e percebeu e descobriu que o que Jonas estava fazendo ali é porque ele tinha fugido da presença de Deus. Satanás tem esse tipo de atitude. Ele procura nos vícios, ele procura nos medos, ele procura de alguma forma fazer com que as pessoas se afastem de Deus, com que as pessoas fujam para longe da presença de Deus, para longe da casa de Deus, para longe da palavra de Deus. A verdade é essa. Mas Deus tem um plano melhor. E assim Deus vai continuar buscando e procurando salvar este homem, procurando usar aquele homem. E Deus vai conseguir usar Jonas. Mas enquanto não usava, Satanás o usava. Satanás tinha um outro plano para Jonas. Tirar Jonas do plano de Deus. Satanás tem um navio, estamos chegando ao final, para quem busca os mares do engano. Ele procurou aquele navio para ir para longe de Deus nos mares. E eu quero te dizer, os mares do engano têm levado muitas pessoas ao fundo do poço. Tem levado pessoas à destruição e à morte. Mas Deus tem mares melhores. Deus tem mares onde você possa navegar seus sonhos, criar situações de bênção e de vitórias para você e para a sua família. Tenha cuidado. Satanás, ele tem um navio. Esse navio para tirar você da presença de Deus, para levar você distante. Não vá por esse caminho. O caminho é: venha para perto de Deus. Deus tem a vitória para a sua vida e para a sua família. Último item, para que você entenda que enquanto Satanás tem um navio para distanciar você da presença de Deus, Deus procura te abençoar. Satanás tem um navio para quem não sabe o que é misericórdia de Deus. Jonas não entendia isso, a misericórdia de Deus. Jonas queria que, na verdade, fugir da presença de Deus e que a cidade de Nínive fosse destruída, porque aquela cidade era também inimiga de Israel.
Ele queria, na verdade, que aquela cidade fosse destruída. Assim ele ficaria em uma situação melhor mais tarde. Não queira o mal do teu amigo, não queira o mal do teu inimigo. Você tem que entender. Não queira o mal do próximo. Mas Satanás não. Ele quer destruir um ao outro. E ele constrói um navio para Jonas ir para longe de Deus. Mas Deus constrói a misericórdia para cada um de nós. E Deus teve misericórdia ao passar Jonas pelo processo da barriga daquele peixe. No fundo do mar, Jonas volta cheio de quebrantamento, cheio da mensagem de Deus. E ele vai pregar na cidade de Nínive. E a cidade de Nínive recebe a misericórdia de Deus. E aí a cidade se converte ao Deus vivo e poderoso. Aí nós aprendemos uma lição. Enquanto Satanás constrói um navio de destruição e de morte, Deus constrói realmente um retorno de vitória e de misericórdia para aquela cidade. E Jonas vai agora presenciar e observar a misericórdia do nosso Deus. Queridos, amados irmãos, que nós possamos não entrar no navio de Satanás, que nós possamos se afastar das propostas absurdas de Satanás e abraçarmos as misericórdias de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe cada um de nós. Iremos orar nesse momento em nome de Jesus, nosso Deus e Pai. Graças eu te dou, meu Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia. Senhor nosso Deus poderoso, nesta hora, ó Deus, visita aquele que está tentando se afastar do Senhor, meu Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, traz para a tua presença, resgata aquela família, aquele jovem, resgata aquele pai, aquela mãe, Pai, aquele que está distanciando a tua presença e traz para o teu aconchego. Ó nosso Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, amém e glória a Deus.